A paz do Senhor, meus queridos, o Levi aqui para trazer aqui o subsídio do livro de apoio das lições bíblicas jovens, editada pela editora CPAD, lição de número 14, que está trazendo o título Fé para crer no fim da história e na condenação eterna. Nós estamos estudando o quarto trimestre de 2023. Nesse trimestre está trazendo o tema A Prova da Vossa Fé, vencendo a incredulidade para uma vida bem-sucedida. Nós já estudamos 13 lições nesse quarto trimestre e na lição de número 1, trazendo a introdução do trimestre, trouxe o título Fé, o ponto de partida de uma vida com Deus. Na lição de número 2, Fé para crer que a Bíblia é o livro de Deus. Na lição de número Na lição de número 3, Fé para crer que Deus existe. Na lição de número 4, a fé cristã e o conhecimento científico. Na lição de número 5, Fé para crer que a vida não surgiu do acaso. Na lição de número 6, Fé para crer na natureza humana e divina de Jesus. Na lição de número 7, Fé para crer que Deus fala por meio da profecia. Na lição de número 8, Fé para crer que Deus não criou o mal. Na lição de número 9, Fé para crer na salvação eterna. Na lição de número 10, Fé para crer que milagres acontecem. Na lição de número 11, Fé para crer que o Espírito Santo é Deus. Na lição de número 12, Fé para crer na ressurreição de Cristo. Na lição de número 13, que foi a última lição que estudamos, Fé para crer na realidade do sofrimento eterno. E na próxima lição, que é a lição de número 14, onde nós estaremos estudando no dia 31 de dezembro de 2023, está trazendo o tema Fé para crer no fim da história e na condenação eterna. E o texto principal nos diz: Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Mateus capítulo 12, versículo 37. Resumo da lição: Deus é justo e nos recompensa segundo nossas escolhas. O texto bíblico está registrado em Apocalipse capítulo 1, versículo de 1 a 7, que nos diz: Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que venho com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim. Amém. Introdução. Chegamos à última lição do trimestre e falaremos a respeito do fim da história e da condenação eterna. O Apocalipse não é somente o último livro da Bíblia, ele traz também o último capítulo da história da humanidade. E nessa lição vamos ter apenas 2 tópicos, e no primeiro tópico traz o tema A Ideia do Fim. No primeiro subtópico, João e a revelação do futuro. No segundo subtópico, pelos olhos da fé.
No segundo tópico traz o título A Ideia Cristã da Condenação Eterna. No primeiro subtópico, uma decisão pessoal. No segundo subtópico, uma retribuição para os que rejeitaram a graça divina. No terceiro subtópico, estado de privação. Vindo para o livro de apoio, no capítulo 14, que está trazendo o tema Fé para crer no fim da história e na condenação eterna, nos diz: porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Mateus capítulo 12, versículo 37. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia: graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim. Amém. Apocalipse capítulo 1, versículo de 1 a 7. Introdução. Chegamos ao último capítulo de nosso livro e falaremos a respeito do fim da história. O Apocalipse não é somente o último livro da Bíblia, ele traz também o último capítulo da história. Em todas as nossas abordagens, deixamos claro que a fé em Cristo desempenha um papel fundamental na crença no fim da história, na condenação dos ímpios e na salvação para os fiéis. Conforme discutido anteriormente, entendemos que a Bíblia apresenta uma visão clara e apologética sobre esses temas. A eternidade é um conceito profundo e misterioso que transcende a compreensão humana. Trata-se da dimensão temporal além dos limites da existência terrena, uma realidade que se entende infinitamente. Na teologia cristã, a fé na eternidade desempenha um papel fundamental, fornecendo uma visão de esperança e significado para a vida presente. A fé em Cristo envolve confiar e acreditar na sua obra redentora e no plano de Deus para a humanidade. É através dessa fé que os crentes encontram esperança no fim da história, pois acreditam nas promessas divinas de um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais dor, sofrimento e maldade. Essa fé dá-lhes a certeza de que o plano de Deus será cumprido e de que ele trará justiça e restauração completas. Ao mesmo tempo, a fé em Cristo também envolve a crença na realidade da condenação aos que rejeitam a graça divina e afastam-se de Deus. Essa condenação é vista como uma resposta justa à escolha humana de rejeitar a oferta de salvação em Cristo. A Bíblia descreve a condenação eterna como um lugar de tormento e separação de Deus, onde não há paz nem alívio. Por outro lado, a fé em Cristo também oferece a promessa de salvação aos que confiam nele e aceitam a sua graça, por meio da obra de Cristo na cruz. O perdão dos pecados e a reconciliação com Deus são oferecidos a todos que se arrependem e depositam a sua fé nele. Essa salvação é um presente gratuito, baseado na graça de Deus, sendo alcançada somente pela fé em Cristo. Portanto, a fé em Cristo é o elemento central para crer no fim da história, na condenação dos ímpios e na salvação para os fiéis. Essa fé capacita-nos a olhar além das circunstâncias atuais e a confiar nas promessas divinas. Ela também nos leva a
reconhecer a realidade do juízo vindouro e a importância de aceitar a graça salvadora de Deus por intermédio de Cristo. Ao mesmo tempo, a fé em Cristo também nos traz a esperança e a segurança de uma vida eterna em comunhão com Deus, o Senhor. A ideia do fim. O apóstolo João é uma figura proeminente no Novo Testamento, sendo conhecido pela sua profunda espiritualidade e proximidade com Jesus Cristo. Além do seu papel como discípulo amado, João também recebeu uma visão extraordinária do futuro, registrada no livro bíblico de Apocalipse. A visão do futuro dada a João no livro de Apocalipse é uma revelação divina que abrange eventos escatológicos, incluindo o fim dos tempos, o juízo final e a vinda gloriosa de Jesus Cristo. Essa visão é apresentada através de imagens simbólicas e proféticas e tem sido objeto de estudo e interpretação ao longo dos séculos. João não faz somente uma revelação do futuro em Apocalipse, mas também apresenta a Jesus Cristo, aquele que derrotou Satanás e abençoará os crentes com uma vida de paz e alegria ao seu lado. Ele descreve em detalhes os eventos que testemunhou na visão, como a adoração celestial, os 7 selos, as trombetas, as taças da ira, a batalha final contra as forças do mal e a criação de um novo céu e uma nova terra. A visão do futuro apresentada por João oferece uma visão ampla e profunda do plano redentor de Deus e do triunfo final de Cristo sobre o mal. Além de revelar os eventos futuros, o Apocalipse também traz mensagens e exortações às igrejas da época de João e para os crentes de todas as gerações. João enfatiza a necessidade de permanecer fiel a Cristo, mesmo diante de perseguições e tribulações. Ele encoraja os crentes a resistir à tentação e a manter-se firmes na sua fé, confiando na promessa da vitória final de Cristo. A visão do futuro dada a João no Apocalipse não apenas revela o plano de Deus para o fim dos tempos, mas também transmite esperança e conforto para os crentes. João mostra que, apesar dos desafios e perigos presentes no mundo, Deus está no controle e trará justiça e restauração completa no fim. Ele apresenta uma imagem vívida da nova criação, onde não haverá mais dor nem sofrimento e nem morte, e onde os crentes desfrutarão da presença eterna de Deus. A visão do futuro de João lembra-nos da importância de ter uma perspectiva eterna e de viver em antecipação ao cumprimento final das promessas de Deus. Ela desafia-nos a manter nossa fé e a fidelidade a Cristo, mesmo em meio às adversidades, confiando que Deus está trabalhando em todas as coisas para o bem dos que o amam. Os eventos escatológicos são-nos apresentados visando oferecer esperança e conforto para os crentes, lembrando-nos da soberania de Deus e da vitória final de Cristo sobre o mal. Você consegue, pelos olhos da fé, ter a visão de Jesus crucificado, oferecendo graça, perdão e misericórdia? Pois então, não o rejeite, aceite-o e não tenha receio do fim. As coisas que hão de acontecer são eventos futuros relacionados à volta de Cristo. Elas ocupam a maior parte do Apocalipse, indo do capítulo de número 4 ao capítulo de número 22. Sabemos, porém, que é preciso fé para crer no Deus que criou todas as coisas no início e que tem o controle do fim da história. A ideia cristã da condenação eterna. No capítulo anterior, falamos um pouco sobre essa questão. No entanto, nesse último capítulo, queremos enfatizar que se trata de uma decisão pessoal. A condenação eterna será uma recompensa aos que deliberadamente rejeitaram o Pai e o Filho em vida. A justiça divina está firmada no fato de que as pessoas não recebem o que elas merecem, mas o que escolheram. Sabemos que Adão e Eva pecaram e que o pecado passou a todos os homens. Só que as pessoas podem crer, arrepender-se e aceitar a Cristo como Salvador caso desejem. Como
Isaías capítulo 55, versículo 7, Mateus capítulo 25, versículo 41 e 46, Marcos capítulo 9, versículo 47 e 48, Romanos capítulo 10, versículo 14, Romanos capítulo 14, versículo 10 e 12, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Não nos esqueçamos de que a graça divina dá condições ao pecador para que se arrependa dos seus pecados quando ouve a mensagem de salvação. Graça preveniente. Ninguém nasce predestinado para ser salvo ou receber a condenação eterna. A decisão é de cada um. Sabemos que o ímpio pode rejeitar a graça de Deus. Entretanto, o Senhor quer que todos se salvem, conforme vemos em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Por isso, põe à disposição do pecador todos os meios para que esse alcance a salvação. Lucas capítulo 18, versículo 23. Lucas capítulo 19, versículo 41 e 42. Efésios capítulo 4, versículo 30. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19. A condenação eterna é apresentada como a consequência aos que rejeitam a oferta de salvação e afastam-se de Deus. A Bíblia afirma que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. E que o salário do pecado é a morte. Romanos 6, versículo 23. A morte mencionada aqui não se refere apenas à morte física, mas também à separação eterna de Deus. A graça divina é oferecida a todos por intermédio de Jesus Cristo, que veio ao mundo para salvar os pecadores. Os que aceitam essa graça, reconhecendo o seu pecado, arrependendo-se e confiando em Jesus como o seu Salvador pessoal, recebem o perdão dos seus pecados e a vida eterna. Já os que rejeitam e persistem no caminho da desobediência e incredulidade estão sujeitos à condenação. O fim virá, e com ele a condenação eterna para os ímpios de todos os tempos, todos os que morreram sem Cristo desde o princípio. Existem fundamentos bíblicos da fé no fim da história e na condenação eterna. A visão evangélica baseia-se nas Escrituras Sagradas como autoridade máxima para entender o plano de Deus para a humanidade. A Bíblia ensina claramente que a história humana terá um fim, onde haverá um julgamento final e a condenação eterna dos que rejeitaram a salvação oferecida por Deus. Passagens como Mateus capítulo 25, versículo 31 a 46, Apocalipse capítulo 20, versículo 11 a 15, e 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9, apresentam a realidade do juízo final e a existência de um destino eterno separado de Deus para os que não aceitaram a oferta de salvação em Jesus Cristo. A visão evangélica enfatiza a confiança nessas verdades bíblicas como base para a fé no fim da história e na condenação eterna. Destacamos a importância de compartilhar o evangelho e advertir as pessoas sobre a realidade da condenação eterna. A crença no fim da história e na condenação eterna constitui uma das principais motivações para que os cristãos compartilhem a mensagem da salvação em Jesus Cristo com amor e compaixão, a fim de que outros possam ser salvos e escapar do juízo vindouro. Essa visão reconhece a responsabilidade dos cristãos de levar o evangelho a todos os povos, conforme instruído por Jesus em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, e considera a mensagem do juízo final como um chamado urgente para as pessoas arrependerem-se e confiarem em Cristo para a salvação. Precisamos compreender que a esperança e o temor funcionam como motivações para a fé. Deve haver um equilíbrio em relação à esperança da vida eterna com Deus aos que creem em Jesus, com o temor da condenação eterna aos que rejeitam a oferta de salvação. A fé na realidade do fim da história e na condenação eterna leva os cristãos a viver uma vida de dedicação a Deus, buscando viver de acordo com os seus mandamentos e esforçando-se para compartilhar o evangelho com os que ainda não o conhecem. Essa vida promove um senso de responsabilidade e urgência
Aliás, essa visão promove um senso de responsabilidade e urgência na vida cristã, ao mesmo tempo que oferece a esperança da salvação e da vida eterna com Deus. Conclusão. A fé na eternidade baseia-se nas promessas de Deus reveladas nas Escrituras. A Bíblia afirma que Deus é eterno, sem começo nem fim, e que Ele criou o tempo e o universo na sua sabedoria. O salmista expressa essa verdade maravilhosa em Salmos de número 90, verso de número 2. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Essa afirmação lembra-nos de que Deus está além do tempo e é o guardião da eternidade. A vida eterna, como expectativa cristã, está fundamentada nas promessas de Deus reveladas nas Escrituras. A Bíblia assegura-nos de que, ao colocarmos nossa fé em Jesus, recebemos o dom da vida eterna. Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. João capítulo 11, versículo 25, na Nova Versão Internacional. Essa promessa certamente nos enche de esperança e lembra-nos de que a morte física não é o fim, mas o início de uma nova e gloriosa realidade. O fim virá e com ele a condenação eterna para os ímpios de todos os tempos. Todos os que morreram sem Cristo desde o princípio do mundo até o fim do milênio vão ressuscitar para serem julgados. Os livros com os registros dos seus atos serão abertos e eles serão julgados conforme as suas palavras e atitudes. Todos os pecados, até mesmo os mais secretos, virão à tona. Mas os salvos não passarão por esse julgamento, pois por tomarem parte na primeira ressurreição e estarão para sempre com o Senhor. Embora haja diferentes interpretações e ênfase dentro do cristianismo em relação aos detalhes específicos do fim dos tempos, o cerne da mensagem é a esperança da consumação do plano de Deus, a vitória final sobre o mal e a eterna comunhão com Deus. Aplicação prática. Fé para crer no fim da história. A fé cristã enfatiza a crença na eternidade como um componente essencial da sua cosmovisão. Essa perspectiva teológica sustenta que a fé para crer na eternidade é baseada nas Escrituras e na revelação divina. A seguir, apresenta um texto amplo que explora os fundamentos teológicos da fé na eternidade. A fé para crer na eternidade é um pilar central da teologia cristã conservadora. Essa fé baseia-se na crença de que Deus é eterno e criou a humanidade para desfrutar de um relacionamento eterno com Ele. Desde o início, quando Deus criou Adão e Eva, a intenção dele era que o ser humano vivesse em comunhão com Ele para sempre. No entanto, o pecado entrou no mundo e trouxe consequências devastadoras. A Bíblia ensina que o pecado separa a humanidade de Deus e traz consigo a morte física e espiritual. No entanto, Deus, na sua infinita misericórdia e amor, ofereceu uma solução para a reconciliação e a restauração da comunhão perdida. Essa solução é encontrada na pessoa de Jesus Cristo. De acordo com a teologia conservadora, Jesus é o Filho eterno de Deus, que se tornou homem para salvar a humanidade do pecado e oferecer a vida eterna. A morte sacrificial de Jesus na cruz e a sua ressurreição triunfante são fundamentais para a fé cristã na eternidade. A fé na eternidade baseia-se nas promessas divinas registradas na Bíblia. Jesus afirmou em João capítulo de número 3, versículo 16: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa passagem enfatiza o amor incondicional de Deus e a sua oferta de vida eterna aos que creem em Jesus. Além disso, a Bíblia ensina que a vida após a morte é uma realidade. Há referências claras: o céu e inferno. E a existência contínua da alma é retratada em diversas passagens. A fé cristã
que abraçamos entende que a eternidade é um destino eterno e consciente, onde as pessoas experimentarão a plenitude da presença de Deus ou enfrentarão a separação eterna dele. A fé para crer na eternidade é alimentada pela convicção de que a palavra de Deus é verdadeira e confiável. A Bíblia é vista como a revelação divina, inspirada pelo Espírito Santo e que contém as verdades essenciais para a fé cristã. Através do estudo das Escrituras, da oração e da comunhão com outros crentes, os cristãos conservadores fortalecem a sua fé na eternidade e buscam viver conforme os princípios bíblicos. A fé na eternidade tem implicações significativas para a vida presente. Ela oferece esperança e consolo em tempos de aflição e perda, lembrando aos crentes que esta vida terrena é apenas uma parte da sua jornada eterna. Ela também motiva os cristãos a viver uma vida de propósito, amor e serviço a Deus e ao próximo, sabendo que as suas ações têm consequências eternas. Conclusão. Assim enfatizamos que a fé para crer na eternidade é um elemento central da fé cristã. Essa fé é fundamentada na revelação divina das Escrituras, na obra salvífica de Jesus Cristo e na promessa de Deus de uma vida eterna em comunhão com Ele. A fé na eternidade oferece esperança, consolo e motivação para os crentes, moldando as suas vidas conforme os princípios do reino de Deus. Voltando para a lição, a conclusão nos diz: o fim virá, e com ele a condenação eterna para os ímpios de todos os tempos. Todos os que morreram sem Cristo desde o princípio do mundo até o final do milênio vão ressuscitar para serem julgados. Os livros com o registro dos seus atos serão abertos, e eles serão julgados de acordo com suas palavras e atitudes. Todos os pecados, até mesmo os mais secretos, virão à tona, mas os salvos não passarão por esse julgamento por tomarem parte na primeira ressurreição e estarão para sempre com o Senhor. Então, meus queridos, isso aqui foi o subsídio do livro de apoio das lições bíblicas jovens, editado pela editora CPAD, que trouxe o título Fé para crer no fim da história e na condenação eterna. Na próxima semana, se o Senhor Jesus nos permitir, iniciaremos aqui o primeiro trimestre de 2024, onde estaremos estudando o tema O Fundamento dos Apóstolos e dos Profetas, a doutrina bíblica como base para uma caminhada cristã vitoriosa. E estudaremos 13 lições nesse primeiro trimestre de 2024, e na lição de número 1 estudaremos Bíblia, a fonte da genuína doutrina. Na lição de número 2, a doutrina de Moisés. Na lição de número 3, o cativeiro motivado pelo desprezo ao ensino. Na lição de número 4, os jovens que se mantiveram firmes na doutrina. Na lição de número 5, as falsas doutrinas. Na lição de número 6, a doutrina e o amor pelo Senhor. Na lição de número 7, a doutrina que dá vida e expulsa demônios. Na lição de número 8, a sã doutrina. Na lição de número 9, a doutrina dos apóstolos. Na lição de número 10, o cuidado com o vento de doutrina. Na lição de número 11, a doutrina deve fazer parte do culto. Na lição de número 12, perseverando na doutrina de Cristo. E fechando o primeiro trimestre de 2024, trazendo na lição de número 13, a igreja não sobrevive sem doutrina. Então essas serão as 13 lições que estaremos estudando no primeiro trimestre de 2024 e na lição de número 1, na próxima semana, se o Senhor Jesus permitir, voltaremos para trazer o subsídio
do tema Bíblia, a fonte da genuína doutrina. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, querendo o Senhor Jesus.